A professora Sônia Cristina Grassini tinha se separado do marido, o vendedor Sérgio Caetano, mas ele não aceitava a decisão e insistia pedindo mais uma chance. Sônia estava resolvida, saiu de casa e foi morar com uma prima em Bangu, na zona oeste do Rio. Pouco depois, no dia 15 de dezembro de 1985, há 40 anos, o ex apareceu contando uma mentira para convencer a professora a ir com ele e um outro homem de carro até Saquarema, na região dos Lagos. Chegando lá, os dois homens esfaquearam a professora no pescoço, jogaram álcool e riscaram palitos de fósforo em cima da vítima, que se fingiu de morta e foi deixada num terreno baldio. Sônia conseguiu se levantar e encontrar ajuda. Ela foi internada num hospital e, sem conseguir falar, escreveu uma carta contando tudo o que tinha acontecido, mas acabou morrendo 25 dias depois do crime. Vamos resgatar essa história. Nas últimas semanas, diferentes casos de mulheres mortas de formas cruéis e em razão da sua condição de mulher vem causando revolta em um país que tem um longo histórico de violência de gênero. Há 10 anos, os crimes com essas circunstâncias passaram a ser tipificados como feminicídios, justamente para dar visibilidade ao problema e aumentar a punição de quem comete essas atrocidades. Com uma busca no site do acervo O Globo, a gente encontra muitas reportagens publicadas ao longo dos 100 anos do jornal sobre mulheres vítimas de homens que viraram assassinos por não aceitar uma rejeição ou um suposto adultério. No dia 9 de outubro de 1928, por exemplo, uma reportagem relatou o caso de um italiano, morador de São Paulo, que depois de estrangular a mulher, colocou o corpo em uma mala e despachou como bagagem em um navio para a Europa. Quando o corpo de Maria Feia Pistone foi descoberto, ainda no Porto de Santos, o assassino José Pistone foi preso e confessou o crime, dizendo que ele perdeu a cabeça quando chegou em casa e viu um outro homem saindo de lá. Alguns casos antigos de mulheres mortas se tornaram famosos na crônica policial. Em 1958, a mineira Aida Cury, de 18 anos, foi atirada do alto de um prédio na praia de Copacabana por 3 homens depois de sofrer abuso sexual. Em 1976, a socialite Ângela Diniz foi morta pelo namorado, o empresário Doca Street, que disparou 3 tiros no rosto e um na nuca da vítima depois de uma discussão por ciúmes na armação de Búzios. O assassinato de Ângela e a impunidade do atirador no primeiro julgamento impulsionaram um movimento de mulheres que ganhou as ruas e deu visibilidade às causas feministas no Brasil, com o slogan "Quem ama, não mata". As ativistas exigiam que o argumento da defesa da honra, usado pelos advogados de Doca Street, não fosse mais aceito como justificativa para a morte de mulheres. Em 1981, Doca Street foi julgado pela segunda vez e condenado a 15 anos de prisão. Mas a ampla divulgação da sentença e o crescente movimento contra a violência de gênero não estancaram o problema. Crimes com aquelas mesmas características continuaram acontecendo aos montes. No dia 18 de janeiro de 1986, o jornal o Globo contou a história triste da professora Sônia Cristina Grassini, que morreu depois de ser esfaqueada no pescoço pelo ex-marido, o vendedor Sérgio Caetano. Pouco mais de um mês antes, Sérgio tinha chegado na casa da prima dela dizendo que uma amiga da Sônia, que morava em Saquarema, tinha batido de carro e estava precisando dela. Chegando lá, o ex-marido e o cúmplice dele atacaram a professora, que foi deixada para morrer, mas por um milagre conseguiu se levantar e buscar ajuda. No hospital, Sônia escreveu a carta contando como ela lutou muito contra os 2 assassinos antes de ser esfaqueada no pescoço e decidir se fingir de morta. Segundo as matérias da época, a professora morreu no dia 10 de janeiro de 1986 e os 2 irmãos foram presos. Algumas reportagens foram publicadas, mas desde então a morte da professora Sônia foi esquecida pelo grande público. Hoje, 40 anos depois, quem quiser ler alguns trechos da carta escrita por ela denunciando o ex-marido pode acessar o blog do acervo no site do Globo.